Incredulidade. O que vem a ser incredulidade? Você se considera uma pessoa crédula ou incrédula? Talvez você diga, incredulidade é não crer em Deus. Incredulidade é não crer em Jesus. Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Bom, eu estou lendo mais uma vez o meu livro favorito na Bíblia, que é a Carta aos Hebreus. E nos capítulos 3 e 4, o autor fala sobre o povo que saiu do Egito e que morreu no deserto durante 40 anos. Eles não entraram no repouso por causa da incredulidade. Olha o capítulo 3, verso 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Mas quando a gente lê os relatos desse povo, né, nessa trajetória, nessa jornada aí pelo deserto, nós vamos ver que quase não fala sobre incredulidade, mas fala que eles eram murmuradores, que eles eram rebeldes, que eles eram insubmissos e que eles eram desobedientes. Eles estavam sempre reclamando, murmurando, lançando palavras, né, negativas para Deus, para os seus líderes, reclamavam do maná, reclamavam das codornizes, reclamavam da falta de água. E reclamar, murmurar, é como se nós estivéssemos lançando palavras, né, que são como bombas diante de Deus, dizendo: Deus, tu não sabes o que fazes. Deus, eu sei o que é melhor para a minha vida, tu não sabes. Tu não és soberano, porque não é possível tu teres nos deixado entrar numa situação dessa. E eles eram rebeldes, se rebelaram várias vezes contra Moisés, contra Arão, contra os líderes de Israel. Eram desobedientes, né? Alguns foram tentar entrar na terra prometida pelas próprias forças, não obedeciam. Tanto que aqui no capítulo 4, no verso 6, diz assim: e a eles foram pregadas as boas novas, mas não entraram por causa da desobediência. E no verso 11 diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ora, o que a gente pode pegar nisso tudo? Que a murmuração, que o coração endurecido, que as reclamações, que as rebeldias, que as desobediências, tudo isso é fruto, tudo isso é raiz da incredulidade. De um coração infiel, de um coração mau. Como ele fala aqui no capítulo 3, 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, a infidelidade e credulidade, né? Fidelidade e credulidade são duas palavras sinônimas, elas andam juntas na Bíblia. A lealdade, fidelidade e fé são sinônimos. Então, que nunca haja em nós um coração mau e infiel para nos apartarmos do Deus vivo. Porque tudo isso vai ser o quê? Vai ser incredulidade diante de Deus, não é? Não obedecermos a Deus, temos palavras de murmuração, é incredulidade. E a incredulidade não é honrada por Deus. O próprio autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ele diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus honra a fé, porque a fé honra a Deus. Então, aqui no capítulo 4, verso 2, ele diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, como aquele povo lá que morreu no deserto. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Olha que coisa interessante. O nosso coração é uma terra que precisa de ser trabalhada, adubada, para receber a palavra, a semente da palavra de Deus. E esse adubo, esse ingrediente especial que precisa de cair nessa terra e trabalhar e misturar com essa semente que é a palavra, é a fé. O que ele está dizendo aqui, olha, a palavra de Deus pregada para uns, ela funciona, ela é de proveito, para outros não. Por quê? Porque não é misturada com a fé. E se não é misturada com a fé, não surte efeito, né? Então, que o Senhor possa nos ajudar a recebermos a sua palavra com fé, misturarmos essa palavra com fé, para que ela possa crescer, para que ela possa dar frutos em nossa vida. Como Jesus, quando falou sobre os 4 tipos de solo, né, na parábola do bom semeador. O bom semeador saiu a semear e semeou a palavra. Mas alguma parte da semente caiu à beira do caminho. E aí são aqueles que ouvem a palavra e são distraídos, né, não prestam muita atenção e tal. E aí vem o inimigo e
come aquela semente, né, simbolizada ali pelos pássaros. Outra parte da semente caiu no meio dos pedregais. Aquele que ouve a palavra até com alegria, mas como ele não tem profundidade na sua vida com Deus, a semente é sufocada e ela não dá frutos. Outra parte caiu em meio aos espinhos. A pessoa até recebe com alegria a palavra, mas ela é sufocada pelos cuidados da vida. Ela é sufocada pelas ansiedades, pelas urgências da vida, e a semente é sufocada e ela não dá frutos. Mas outra parte da semente, graças ao Senhor, não é? Há boa semente, há coração de boa, que é boa semente. Espero que o seu coração e o meu coração, né, seja um coração que é boa semente. Caiu e deu muito fruto, porque caiu em boa terra. E essa terra que foi adubada com a fé. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que o seu coração não seja incrédulo, que você não na sua prática de vida, não murmure, mas cante ao Senhor. Não murmure, mas agradeça a Deus por tudo que você tem e também pelo que você não tem. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para nós, como um bom pai, ele tem o que é melhor para os seus filhos. Que Deus abençoe sua vida e dê para você uma semana e dias aí de quarentena maravilhosos na sua presença. O Senhor é fiel e está presente na sua casa.